Tem uma pergunta aqui muito interessante do Herivaldo. Será que uma pessoa que tem muitas experiências projetivas pode ter mais vontade de ficar no plano espiritual do que na matéria e prejudicar a sua reencarnação? Pergunta muito interessante, muito Muito interessante. interessante, sim. Eu vivi isso, Herivaldo. Sim, Lá no meu início, eu cometi um erro, era muito jovem. Quando eu comecei, eu tinha sim, 19 natural. anos, anos 20, né? Sim, Eu me encantei tanto com isso, Priscila e Herivaldo, eu me encantei sim, tanto com projeção astral, a minha vontade era tão grande que eu me desestimulei da faculdade, né? sim, Aí comecei a pensar em ir embora para a Índia para estudar yoga, não sei o quê. Abandonei a faculdade, não contei para meus pais. Eu sim, dizia que a faculdade desviava o caminho. Eu ia para o parque da cidade, eu ia para a praia para ficar lendo e meditando e fazendo respiração, pranayama. Me passava o dia inteiro me preparando, yoga e outras coisas mais, para de noite sair do corpo. Isso sim, direto, meses que eu passei, só pensava nisso, só pensava. Fiquei meio obcecado. Claro, sim, desenvolvi muito, conquistei muita coisa naquele período, mas houve sim, um certo desequilíbrio, porque eu, como eu costumo dizer, né, eu estava vivendo mais para lá do que para cá. O dia sim, inteiro me preparando para sair do corpo, mas eu estava encarnado. Só fui perceber isso, me dar conta disso depois, né, daquela fase. Hoje eu vejo assim, né? Se eu estou encarnado, a ênfase maior da minha vida tem que ser aqui nessa dimensão. Não estou reencarnado por acaso. Né? Não estou aqui por acaso. sim, 2 terços das 24 horas, 2 terços do dia, eu passo pelo menos, às vezes mais, que eu durmo 6 horas. Mas vamos botar que normal você dormir 8 horas, 16 horas, 2 terços do dia, você está no corpo físico. A sim, ênfase maior tem que ser aqui. Você não pode dar uma ênfase maior na sua vida, que eu dei naquela época, naquele período inicial, eu dei. Né? Fiquei assim maravilhado, fiquei. Né? E aí embarquei nessa coisa assim de só pensar naquilo, né? Só sim. querer saber de projeção astral. Né? E aí eu ficava, eu dizia assim, eu vivia mais para lá do que Do que para pra cá. cá, sim, E naquela época eu dizia uma coisa que hoje, olha, pode passar assim, que maluquice. sim. Eu dizia assim, o dia, ninguém entendia quando eu dizia isso, esse cara está ficando maluco. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Olha, olha que pensamento naquela época. Sim. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Era um pensamento suicida? Não, não tinha nada Não, disso. é porque o outro lado é maravilhoso, né, Luiz? O que eu via, Sim, Herival, sim, Priscila, o que eu via no lado de lá era tão maravilhoso, era tão sim, melhor do que a gente tem aqui. sim, Eu ficava tão encantado com aquilo e só pensava me preparar o dia inteiro para ir para lá de noite e lembrar, né? Era tão maravilhoso que eu sim. estava doido que chegasse o dia do meu desencarne. Não que eu ia fazer nada, nem fiz nada Não, para desencarnar, tanto que eu estou com 64 anos, estou aqui encarnado ainda, e não estou com sim, pressa. Hoje eu não sim, tenho pressa de ir para lá. Né? Mas naquele momento eu pensava, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Meu desencarne ia voltar para o mundo de lá, que era melhor do que aqui. sim, sim, Hoje eu não tenho pressa nenhuma, estou fazendo minhas coisas, estou trabalhando, eu tenho família. Né? Vai chegar o dia que eu vou voltar, mas não tenho pressa. Não tenho sim, medo, mas também não tenho pressa. Vou na hora que Deus decidir. com certeza. Mas tem essa coisa, viu? Às vezes você fica tão encantado que, às vezes, você corre o risco de se desestimular da vida física, da vida material, Sim, cuidar da vida material, e não querer estudar, não querer trabalhar, só ficar pensando por essa tal. Isso é um desequilíbrio que eu sim, vivenciei lá no início. Eu sei o que é isso, porque eu vivi isso, lá nos meus 19, 20 anos. Naquele iníciozinho eu vivenciei isso. Então eu precisei depois entrar numa fase de farra, voltar a beber, né? Namorar, que eu não estava namorando, sim. para poder assim, aterrar. Né? Aterrar, exatamente, Coisa sim, de sim, fio, eletricidade, né? Aterrar. Eu precisei aterrar. Eu precisei cair um pouco de novo nos prazeres da carne, na gandaia, na farra, para poder eu aterrar e depois eu buscar um equilíbrio, um meio termo, sim. né? Que é muito importante. Que é A muito pergunta importante mesmo. muito legal, muito interessante. Maravilhosa. Adorei. Sim.